Galera, vamos falar sobre tempo verbal? Gente, desde o início, quando eu comecei a dar aula sobre gênero narrativo, eu sempre fui bem enfática com relação ao enredo, que todo texto narrativo tem um início, um meio e o fim. Só que nesse processo de início, meio e fim, do meio para o fim, ele pode ter uma coisa chamada clímax, que é o ponto auge da história. Aí alguém pode me perguntar: professora, mas eu não sei o que é clímax. Mas eu já expliquei em sala de aula, mas eu volto a falar para vocês. Gente, o clímax, ele é o ponto auge da história e é o ponto a qual envolve você, leitor, a ler e a dar continuidade àquela história que você está lendo. Professora, eu não encontro esse clímax nos textos narrativos que eu leio. Então eu vou dar um exemplo de outro texto narrativo que eu tenho certeza que você se envolve e você quer dar continuidade mais e mais e mais. E eu já comentei inclusive em sala de aula, mas eu vou voltar a repetir. Quase não. Todos os filmes e as séries que vocês assistem, elas apresentam o clímax. Quando você chega em casa, você decide assistir 1 ou 2 episódios da sua série, o que acontece? Você promete: vou assistir 1 ou 2 episódios da minha série para depois estudar, fazer redação. Será que é o que acontece? Não, porque logo no final de cada episódio aparece um momento tão inesperado, tão curioso, que vai fazer com que você assista ao próximo episódio. Professora, não entendi. Vamos lá. Você assiste o primeiro episódio, aparece determinadas cenas, determinados fatos, só que lá no final aparece uma coisa assim muito inesperada que você fica: meu Deus, eu tenho que assistir o próximo episódio para saber o que acontece. Esse momento inesperado que faz com que você se angustie é o clímax. Você vai para o segundo episódio. Você descobre aquela curiosidade, descobre o que significa aquela determinada cena e assiste o segundo episódio. Lá no final desse segundo episódio acontece outra coisa que você tem que ir pro terceiro. Só que aí parece que é um fluxo contínuo, que vai acontecendo, a gente vai assistindo, vai acontecendo, a gente vai assistindo, e quando a gente vê, a gente assiste aí 5, 6 episódios. Eu falo a gente porque também acontece comigo, só que vocês têm que fazer redação, mas enfim. Então, dentro da série é muito mais perceptível essa questão do clímax, já que você se envolve e dá continuidade na série. Isso não é diferente nos textos narrativos, só que tem um porém. Para que esse texto narrativo ele tenha sentido, ele tenha coesão, ele tenha coerência, é necessário que você conjugue os verbos de maneira correta. Se você está contando uma história que aconteceu com você, é óbvio que você não vai colocar verbos no futuro, você vai colocar verbos no passado, também conhecido como os verbos no pretérito. Existem 3 tipos de pretérito, que no caso é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. A gente encontra o pretérito mais que perfeito dentro dos livros da literatura clássica, só que infelizmente o pretérito mais que perfeito ele caiu em desuso, quase ninguém usa, que é o cantara, falara, enfim, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Só que a gente utiliza mais os verbos do pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Só que eles têm que ser colocados de maneira correta, porque cada um tem sua significação. Trouxe aqui para vocês sobre a escolha do tempo verbal, que inclusive está na página 14, no capítulo 7 da apostila de vocês. Olha só o que eu tirei da apostila e coloquei aqui. A escolha do tempo verbal está diretamente ligada à preferência do autor por apresentar fatos como concluídos ou não. Os tempos verbais próprios da narrativa geralmente são os tempos pretéritos do indicativo. Professora, mas eu ouvi falar que tem o pretérito do subjuntivo. Gente, pretérito do indicativo, toda vida que vocês ouvirem falar no modo verbal indicativo, significa que os verbos têm o sentido de certeza.
E o modo subjuntivo, perdão, ele tem o sentido de dúvida. Professora, mas eu vou escrever o meu texto usando os pretéritos do indicativo, só que eu vou levantar uma dúvida dentro do meu texto. Se por acaso você levantar uma dúvida dentro do seu texto, é uma dúvida que é certeza, uma dúvida que talvez tenha acontecido, é uma dúvida que você ainda vai esclarecer. Se não esclarecer, é a certeza, né, da dúvida, mas enfim. Geralmente se utiliza os pretéritos do indicativo. Coloquei aqui a conceituação de cada um dos pretéritos. Olha só, o pretérito imperfeito do indicativo exprime um fato anterior ao momento em que se fala, mas não toma como concluído, acabado. Então, é um verbo que ele é conjugado, que ele não foi concluído ou que ele foi interrompido, determinado personagem, e que pode ser retomado porque não houve a conclusão de determinado fato. Continuando a leitura, utiliza-se este tempo quando o objetivo é expressar que uma ação está em andamento ou que as ações foram interrompidas, como eu falei antes. Ah, professora, mas eu não sei como é que se conjuga o verbo pretérito imperfeito do indicativo. São aqueles verbos que terminam com vá, né? Tá aí um exemplozinho que tá na apostila de vocês, na página 14. Ele falava muito durante as aulas. Ah, professora, foi uma coisa que aconteceu, mas que pode voltar? Sim. Se você falava ontem, isso não quer dizer que hoje você não vai falar, você com certeza vai continuar falando, certo? Acabava, estava, enfim, certo? Então, o pretérito imperfeito é quando a ação não é concluída. Preste atenção com relação a isso, porque se por acaso você fizer uma redação e colocar um pretérito imperfeito, que é uma ação que ainda não foi acabada, e colocar aí um pretérito perfeito ou um verbo conjugado no presente, vai estar errado. Então você vai perder ponto. Tenha cuidado com relação à colocação dos verbos, colocação e conjugação. No pretérito perfeito do indicativo, exprime um fato já concluído anteriormente ao momento que se fala. Ou seja, passou, não vai voltar. Ah, professora, mas se voltar, beleza, mas foi algo que já foi concluído pelo personagem, certo? Tem aí um exemplo. Ontem eu reguei as plantas do jardim. Então, eu concluí essa ação ontem. Ah, mas hoje eu posso fazer. Se você fizer, você vai concluí-la de novo. Então, pretérito imperfeito, não há conclusão. Pretérito perfeito, há conclusão, certo? E eu falei sobre o pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito do indicativo, que ele caiu em desuso, certo? Indica um fato passado já concluído em relação a outro que está a outro fato também passado. Exemplo, quando você convidou o Luiz, eu já o convidar. Ou seja, você convidou, mas eu convidei também. Então, são dois fatos no passado, a qual um já foi concluído. Então, eu estou retomando essa conclusão para falar que também, naquele momento, eu convidei. Belezinha? Olha só, coloquei um exemplo aqui para vocês de um texto do Luiz Fernando Veríssimo, que eu vou ler no próximo slide, no próximo vídeo que eu trouxer aqui para vocês. Só um minuto que tá acabando o tempinho.